Mateus, o capítulo é o capítulo de número 24, para nossa meditação e reflexão. Deus abençoe os irmãos da live, também que nos acompanha, que a bênção, que a graça e a misericórdia de Deus possa se estender sobre cada um de vocês. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 24, para nós meditarmos na palavra de Deus. Deus abençoe os pastores, alguns pastores que aqui está. Deus abençoe os cooperadores, obreiros, também da minha retaguarda. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Glória a Deus. Quem achou Mateus 24 diz amém. Nós vamos ler um versículo para a gente dar sequência. Você vai manter a Bíblia aberta, porque na ministração eu vou citar os demais versículos. Mateus 24, verso de número 9. Eu poderia ler todo o capítulo, porque vamos falar sobre o capítulo 24, mas vamos ler o 9 e depois a gente vai falando em sequência. Capítulo 9, capítulo 24, 9, que diz assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão um ao outros, e um ao outro se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Levante a Bíblia para o céu, a mão, diga: meu Deus, fala comigo através da sua palavra. Diga: meu Deus, fala comigo através da sua palavra. Meu Deus, fala comigo, porque eu preciso ouvir a tua voz. Se assenta e mantém a Bíblia aberta para a gente meditar na palavra de Deus. Meus irmãos, nós acabamos de fazer a leitura da palavra de Deus. O texto que nós lemos é um texto conhecido de toda a igreja conhece o texto que lemos e o texto que iremos refletir na noite desse dia. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a Bíblia, entendemos também que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos direciona, ela nos dá um destino. Nós olhamos para o capítulo 24 do Evangelho de Jesus, segundo o evangelista Mateus escreveu. Nós podemos tirar lições espirituais. O capítulo 24, ele é composto de sermões de Jesus aos seus discípulos. Ele começa
no versículo 1 do capítulo 24 e termina no versículo de número 51 do capítulo 24. 51 versículos de Jesus dando, ou Jesus pregando o sermão profético. O capítulo 24 é o capítulo escatológico. Capítulo 24, capítulo 25 do Evangelho de Mateus são capítulos escatológicos. É o capítulo das últimas coisas. Quando nós olhamos, vemos a instrução de Jesus. O texto diz que quando Jesus ia saindo do templo, o texto mostra que aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Eles mostram o alicerce do templo, ele mostra as paredes do templo, ele mostra para Jesus o teto do templo, dizendo para Jesus quanta beleza é esse templo. Jesus vai olhar para eles que estavam tão admirados com a beleza do templo, com a estrutura do templo, que Herodes o constrói. 46 anos de duração para construir esse templo. Agora Jesus olha para os seus discípulos e Jesus disse: porém lhe disse Jesus, não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus olha para os seus discípulos e mostra para ele que a estrutura do templo desceria à ruína. Logo depois de 70 anos da morte de Cristo, o general Tito cerca Jerusalém e esse templo vai à ruína. Ele é destruído, ele é quebrado, é jogado ao chão, para se cumprir a profecia de Jesus de Mateus 24, verso 2. Quando nós olhamos e vemos em seguida, o texto mostra que Jesus está assentado no Monte das Oliveiras. Ele sai do templo e vai para o Monte das Oliveiras, está no verso 3. O texto diz que os discípulos chegam a ele novamente e pergunta para ele, primeiro no templo, segundo no Monte das Oliveiras. E chegaram-se a ele os seus discípulos e em particular, ou seja, chamaram Jesus no cantinho, né? Porque é em particular, ninguém pode ouvir, né? Chamaram Jesus em particular, é o texto que mostra, dizendo: diz-nos quando acontecerá ou quando sucederá estas coisas. Fala para a gente quando vai ser a destruição do templo. Fala para a gente quando esse templo vai à ruína. Aí eles pedem Jesus dizendo: diz-nos quando serão estas coisas e que sinais haverá da sua vinda e do fim do mundo. Jesus os chama, Jesus responde para eles: acautelai-vos que ninguém vos engane. Verso 4. No verso 5 ele diz: ouvireis de guerra, rumores de guerra, olhai e não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça. Verso 7, Jesus disse: portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. No verso 8 Jesus disse: mas todas estas coisas são os princípios das dores. Ele está dizendo, não é o fim. No verso 9 que nós lemos até o 14, o versículo 14 mostra para nós o sinal da manifestação da graça de Deus.
Porque no verso 14 ele disse: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Uma coisa para você entender e tirar a sua dúvida: o fim do mundo não é o arrebatamento da igreja, porque a igreja não prega o evangelho do reino, a igreja prega o evangelho da graça, o evangelho da salvação. Para quem não sabe, o evangelho do reino será pregado no milênio, depois do arrebatamento da igreja. O anticristo vai estar na terra, aí o evangelho do reino será pregado, mas a igreja prega o evangelho da graça. Amém? Primeiro nós vemos sinais da segunda vinda de Cristo, porque são sinais que Jesus mostra para os seus discípulos que antecederiam a sua vinda. Antes de eu voltar, tem alguns sinais que vocês precisam ficarem atentos. Foi eles que perguntaram quais os sinais da sua vinda. Aí Jesus fala: só é sinais. Mas aí depois ele termina dizendo que é mister que tudo isso aconteça, mas não é o fim. No verso 14, como eu disse, mostra-nos o sinal da graça, porque esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, tá? Paulo, tem gente esperando a pregação do evangelho no mundo todo para Jesus voltar. E deixa eu dizer uma coisa: no tempo de Paulo, o evangelho foi pregado em todo o mundo. No tempo de Paulo, que não tinha carro, não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha Instagram, o que mais? Não tinha Twitter, não tinha e-mail, não tinha, o que mais? Avião, não tinha o que mais? Não tinha jornal, é isso aí. E Paulo pregou o evangelho no mundo todo, e Jesus ainda não voltou. E tem crente esperando. Se você fazer uma breve pesquisa aí agora no Google, o Google vai te informar milhões de pessoas que ainda no nosso tempo não ouviu o evangelho. Não estou dizendo fora do país, estou dizendo no Brasil. Tem vizinho da sua casa que nunca ouviu uma mensagem da tua boca. Não, vou mais longe. Não é o vizinho não. O amigo do seu trabalho nunca ouviu de Jesus. Eu vou mais longe. O amigo da sua escola nem sabe que tu é crente. Esses dias eu fui levar o meu filho na escola, e na creche, né? Porque é o primeiro ano dele lá, então é creche, é o prezinho. E quando eu levei ele, eu ia vir para a igreja, para o culto da manhã, levei as cantineiras e disse: é você que é o pastor da igreja? E eu olhei para um lado, olhei, não tinha ninguém, eu falei: sou eu mesmo. Tem como você orar pela gente, pelas professoras, pelos alunos, pela escola? Todo dia que você quiser eu oro. Orei, estava sem voz, mas orei. Estava sem voz, mas eu falei de Jesus lá. Só que tem um problema. As pessoas têm que olhar para nós e reconhecer que a gente
é crente. Quais os sinais que mostram a segunda vinda de Jesus? E lembrando você que a segunda vinda de Jesus, ela é em duas fases. A primeira fase, não é hoje que eu vou falar sobre isso, é de arrebatamento. É a primeira fase da segunda vinda. E não é sobre isso que eu vou falar é da segunda. A primeira fase é arrebatamento, o arrebatamento é secreto, só a igreja saberá. A segunda fase é quando ele vai aparecer nas nuvens no seu cavalo. Na primeira fase, ele aparece na nuvem que ele foi subido em Atos 1:11, foi recebido na primeira fase da segunda vinda. Então a segunda vinda de Cristo será duas fases. A primeira é arrebatamento secreto, só os crentes salvos saberá que ele está voltando, porque a trombeta vai tocar e só a igreja. E esses dias eu ouvi aí na internet alguém que filmou uma trombeta tocando lá em Israel, dizendo: olha, e a trombeta deixa de ser abestalhado. Quando a trombeta tocar, não vai dar tempo de tu ficar, e olha pra cá, não vai dar tempo de pegar o celular e ir pra câmera dizendo: olha aí Jesus arrebatando a igreja. Não. Para de graça, irmão, para de graça. Não vai dar tempo, por quê? Porque, primeiro, o crente que for arrebatado, não vai dar para ele filmar sendo arrebatado. Foi arrebatado, a trombeta tocou, ó. Vai ser igual um avião pegando, se decolando, ó. E quem ficou nem vai saber que Jesus voltou. É só quando ele procurar a igreja e chegar aqui, esses lugares tá tudo vazio. Cadê o pastor? Já foi. Só vai saber quem? Os desviados da igreja, que saberá o fenômeno que aconteceu, chamado arrebatamento. Mas não é sobre isso que eu vou falar não. Você ficou alegrinho, mas eu vou contrariar você aqui. Quem sabe na semana que vem eu posso falar do arrebatamento, fica tudo certo, e a gente voa também. Primeiro nós temos o sinal da graça, o evangelho, que será pregado em todo o mundo no milênio. Então esquece isso aí. A igreja tem que pregar o evangelho do reino. Não, a igreja prega o evangelho da graça. Então olha para quem está do teu lado e fala assim: esquece o evangelho do reino e prega o evangelho da graça. Tá bom? Então deixa o evangelho do reino para as duas testemunhas que virá, e depois nós vamos falar sobre isso. Mas olha para mim, por favor. Mateus 24, verso 29, verso 9, que nós lemos, mostra para nós o primeiro sinal da segunda vinda de Jesus, que é tribulação. O primeiro sinal que mostra que Jesus está voltando é a tribulação. É o texto que mostra, não sou eu. Ele diz: e hão de vos entregar para serdes atormentados. Aqui ele fala de todas as épocas da sua igreja. Ele fala dos apóstolos que seriam perseguidos, mortos, e fala da igreja futura também, que vós serão entregues para ser atormentados. Segue o verso: e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas a gente por causa do meu nome. Irmão, isso aqui não precisa nem falar. O mundo nos odeia. Só porque você fala de Jesus, já tem gente que olha de cara fechada para tu. É crente? Não gosta de crente não.
Lá no trabalho, você é crente? Coitado, tá perdendo a vida, hein? Perdendo tempo, hein? Perdendo tempo? Tô não, eu tô ganhando tempo. O mundo nos odeia porque simplesmente ele odiou a Cristo. E se Cristo sendo odiado, nós que temos Cristo seremos odiados. Exemplo: hoje, e daqui a pouco eu chego lá, mas eu adianto, as pessoas do mundo nos odeiam porque nós amamos Cristo. Aí o verso 10 diz: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Olha para cá, não estamos vivendo esse tempo de tanto escândalo? E o escândalo não é lá fora. Você está aí? Eu sei que essa hora fica difícil até de dar glória a Deus. É tanto escândalo dentro da igreja. É crente se escandalizando com crente, é crente caindo no adultério, na prostituição. Só que Jesus disse: ai daquele por quem vem o escândalo. Preocupa não, caiu no pecado, escandalizou. Olha, fulano caiu. Ei, se escandaliza não. Fique escandalizada não, minha filha. Se fulano caiu, pastor ciclano caiu, se escandaliza não. O preço virá, a boleta virá para as costas dele. Permanece firme na presença do Eterno. Nesse tempo, diga nesse tempo, haverá escândalo. Você começou a ver escândalo? Não, vendo a gente já está, né, irmão? Mas à medida vai se multiplicando o escândalo. É Jesus dizendo assim: ó, mantém o olho aberto que eu estou chegando, hein? Você não entendeu não? Tem crente que nem fala glória a Deus quando eu falo que Jesus está voltando. Tem crente enquanto eu estou pregando tá assim: o sangue de Jesus tem poder. Vem não. Mas é a Bíblia. É a Bíblia. Nesse tempo serão muitos. Não é poucos, é muitos. É tanto escândalo que hoje o escândalo a gente às vezes quer abafar ele, não tem jeito. Porque quando você pensa de abafar, já está na internet. Antigamente, se eu vou usar o altar, quando um pastor caía em pecado, antigamente, ninguém quase ficava sabendo. Ninguém ficava apontando, dizendo: tá vendo aí, é mascarado, ó. Antigamente, quando alguém caía em pecado, sabe o que acontecia? Ninguém criticava quem caiu em pecado. Sabe o que eles faziam? Pegava ele e abraçava. Hoje, o pastor caiu, estava enganando o povo, ó. Estava mascarado em cima do altar, ó. Está em pecado e pregando. E tu que é santo, está falando sujo, falando mal lavado. E aí vai para a internet. Aí o escândalo, ó. O mundo inteiro em pouco tempo tem muitas visualizações de alguém que caiu em pecado. Tá vendo? A irmã pecou, o irmão fez isso, a irmã fez aquilo. E Jesus está dizendo assim: muitos serão escandalizados. É nesse tempo. E ele não está falando do tempo dos discípulos, não, está falando do nosso tempo. Olha a onda de escândalo, até na nossa igreja. É tanto escândalo de crente, de pastor. É pastor que bate na mulher, é obreiro em pecado. E o povo, ó, ripa neles. E a gente como crente compartilha isso ainda. Você não vê crente compartilhando uma mensagem doutrinária,
Mas agora vai lá no Kawaii, vai no TikTok, é a moda do tempo. É tanta baboseira de crente que você vê. E os crentes compartilham estas misérias dos nossos irmãos. E Jesus está dizendo para nós aqui que nesse tempo muitos seriam escandalizados e trair-se-ão um ao outro. Uma das coisas piores desse tempo é traição. Não falo de traição de marido e mulher. É crente traindo outro crente. É crente que na frente é uma coisa, por trás é outra coisa. Na frente, ó, te abraça, te beija, mas por trás vem com a faca e vem com um punhal. Tá vendo o que a irmã falou? Você tá sabendo? A irmã falou assim do você, ó. Falou, irmã falou A, chegou lá no Z para outra. São crentes covardes. Mas vamos adiantar. Verso 21. Jesus disse: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. É hora da igreja começar a cantar o hino de Jefferson e Sueli. Volta logo, Jesus. Você já percebeu? Olha para mim. Quanto o dia está sendo abreviado? O dia tem 24 horas. Mal começou, já terminou. O ano começou ontem, gente. Nós já está chegando em maio. Tudo isso está indicando simplesmente uma coisa, apontando que Ele está chegando. E era para você se alegrar, porque vai acabar tudo isso. Segundo sinal que Jesus mostra da sua vinda, isso aqui é terrível: apostasia. Verso 24, verso 4, 5, 23 e 26. E eu vou ler. Jesus, ele responde aos seus discípulos dizendo: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Irmão, verso 5. Porque muitos virão em meu nome. Tá, nesse tempo, quanta gente aí não falou que é Jesus? Quanta gente aí disse: olha, Deus falou que eu vou morrer, não é para me sepultar, porque no terceiro eu ressuscito. Tem até o atestado batido no cartório. O pastor que falou que ia morrer e ia trazer redenção para o povo da sua igreja. O povo está esperando a redenção até hoje, e ele está podre debaixo da terra. Mas só um que tem redenção é aquele que assenta no trono, e daqui a pouco ele vai voltar. Ele vai voltar. Paulo escreve a carta a Timóteo. Paulo diz assim: Timóteo, nos últimos dias haverá um tempo trabalhoso. Paulo vai falar de apostasia, de apostatar, ou seja, negar a fé. Nesse tempo, quantas pessoas têm negado a sua fé em Deus? E não é porque está sendo perseguido, não é por causa da tribulação, porque a tribulação, Paulo diz que produz a paciência. Mas tem muitos crentes se apostatando da fé, está retrocedendo, está voltando para trás.
Não, pastor, esse negócio de ser crente não dá mais não. Aí Jesus, olha o que Jesus está dizendo aqui. Olha o que ele está dizendo. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Irmão, tome cuidado com quem você ouve. A igreja que tu vai, se Cristo não for o centro dela, sai fora. Sai fora. O dia que a nossa igreja deixar de pregar o Cristo vivo, sai fora dela. O dia que a igreja parar de pregar sobre cruz, sobre apostasia, sobre santificação e salvação, vaza. Vaza. Olha aqui. Muitos virão em meu nome. Não é porque eu falo no nome de Jesus que Jesus está na minha vida. O povo fica tão impressionado quando o cantor mundano está no show e de repente ele para a música secular e começa: entra na minha casa. Os crentes ficam tudo abestalhados só porque falou. Quebra o meu orgulho. Você quer que Jesus quebra o orgulho mesmo? Então vem para Jesus que ele quebra. Mas agora só porque está no showzinho, se pagar de crentinho e depois continuar na mesma vida errada, não dá não. E está na Bíblia, não pode servir dois senhor. Está lá, entra na minha casa, Jesus. Daqui a pouco, e tomando cerveja, o diabo. Não dá. Ou é o diabo ou é Jesus. Não dá. Aí ele diz ainda no verso 23: então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis créditos. Sabe qual é o problema? É que os crentes não podem ver uma novidade. Botou uma plaquinha e falou Jesus. Esse dia eu vi uma igreja, o que? Charabacanta, não sei o que lá. E alguma coisa. Eu não lembro, está na internet. Eu pensei de salvar, mas esqueci de salvar o negócio. Igreja Charabacanta e alguma coisa. Do manto de fogo. Igreja Puleiro dos Anjos. Os anjos estão tudo empoleirados. Só se for os anjos das trevas. Porque os anjos de Deus não empolera. E os crentes vai lá. Sabe qual é o problema? É que os crentes estão se apostatando. Porque se vender uma vassoura ungida, os crentes vão comprar vassoura. Vem pra cá porque tem a vassoura para varrer. Vassoura não varre demônio. Demônio não tem medo de vassoura. Demônio só tem medo de crente íntimo de Deus. Deixa eu ver se tem crente íntimo de Deus nesta noite para adorá-lo. Eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito. Irmão, não dá credibilidade aos cafetões da fé. Aí quando vem um pastor sério, quando vem um pastor Bíblia, o povo não gosta, porque eles gostam de ser enganados. Mas hoje eu vim como arauto de Deus dizer: não dei crédito aos falsos mestres, aos falsos pastores, aos falsos profetas. Ouve a verdade. Verso 24, olha para cá.
Isso aqui não me impressiona. Olha aqui. Porque surgirão falsos. Eita Jesus. Falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios. Aí está cheio de crente na igreja caçando milagre. Milagre não autentica a identidade do homem de Deus. Não, se não tem milagre, Deus não está lá não. E surgirão falsos cristos, falsos profetas. Não é porque se Deus não quer operar milagre, não quer dizer que Deus não está lá naquela igreja. Porque o falso profeta também, ele tem a presença do diabo que opera maravilhas também. Não é só Deus não. Não qualifica uma pessoa se Deus é na vida dela, se ela faz milagre. Porque ele pode ser de Deus e não operar milagre. João Batista era de Deus ou do diabo? Você já leu na Bíblia João Batista dizendo: paralítico, levanta? Você já viu na Bíblia João Batista dizendo: Deus está me revelando aqui alguém em pecado? Você já viu? Não. Você já viu João Batista dizendo: aqui tem tantas pessoas que Deus vai te curar agora? Você está cego, enxerga agora. Você está surdo, ouve agora. Não, João Batista não operou milagre. Ele deixou de ser homem de Deus? Agora vamos para Jesus. Jesus operou milagre, sim ou não? Curou cego, sim ou não? Operou maravilha, sim ou não? Ele era de Deus? Tá, agora vamos para a Bíblia de novo. Vamos para a Bíblia? Ananias, o profeta, que bateu em Micaías, porque Micaías entregava a palavra verdadeira. Ele profetizava, ele era um falso Cristo, era um falso profeta. O povo ouvia ele, mas não ouvia o profeta. Você está aí? De onde que saiu o Espírito de mim para falar em você? Porque tem gente na igreja que é assim, né? Só acha que Deus só fala com ele e não fala com mais ninguém. É ou não é? Tem pastor que bate no peito aqui: só Deus me usa. Aí o membro não pode ser usado, o jovem não pode ser usado, a criança não pode. Mas aqui não tem espaço para isso. Todo mundo, se Deus quiser usar, Deus vai usar. Mas não venha olhar para uma pessoa: não, mas essa aqui é de Deus, essa aqui é do diabo, essa aqui é do diabo, essa aqui é de Deus. Não, não. Para com isso, para de graça. Jesus vai dizer, verso 24 ainda: e farão então grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até quem? Os ímpios. E aí, você decide se você é enganado ou não. Fica atrás de milagre não, filho. Se você ficar atrás de milagre, o dia que Deus não operar no culto aqui, você vai procurar um falso milagre por aí. E quer ver? É só você ir para a internet em algumas igrejas. Tá cheio de gente tirando macumba da barriga do povo. Tá cheio de gente tirando alfinete. Tá cheio de gente tirando cabelo. Não sei de onde que ele tá arrumando tanto cabelo. Aí moe o povo tudo de azeite. Aí vai botando a mão. De repente você olha nos videozinhos, tá lá ele tirando do bolso e colocando assim, falando que tá saindo o povo. Eu dirigi uma igreja, não vou citar o local, né? Porque, né? Dirigi uma igreja em uma cidade. E aí foi um pregador nessa cidade, nas igrejas, virou febre. Era o pregador que tirava gilete, tirava alfinete, tirava prego, tirava não sei o quê. E aí, até os crentes da igreja sumiu, enquanto o pregador estava na cidade. Um dia, eu falei: Jesus, pega esse caboclo, porque esse povo aí está enganado. Quando foi um dia, o que é que acontece? Ele está numa igreja lá, e de repente a polícia chegou lá.
ele estava com processo nas costas. Acabou a febre. Para de graça, irmão. Olha para a palavra. Olha para a palavra. Verso 25. Eis que eu vou-lo tenho predito. Verso 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Não acredita. Ou seja, falsos messias, falsos profetas, falsos cristãos, falsos ministros, irmãos, pregando e promovendo um evangelho falso. Não se prega mais o evangelho verdadeiro. Não. Dê bom dia. E se alguém tiver aí, muda de vida. Teve um dia, eu fui numa igreja e tinha um pregador que ia pregar. O pregador subiu no púlpito, abriu a Bíblia, e vai doer. Abriu a Bíblia, desceu. 1 hora de... Ele não pregou. 1 hora de revelação. Aí no final ele foi pregar e disse: não é por muito falar que será ouvido. Aí eu falei: que Bíblia que esse caboclo leu? É só você ler o contexto do texto, porque o texto explica, o contexto explica o texto. De que Jesus está falando? Da oração do publicano e do fariseu. É só o fariseu ler a Bíblia que ele vai entender o texto. Não é por muitos falar que será ouvido. Não venha me usar esse texto. Se pregar aqui, você desce do altar e eu vou ensinar você a Bíblia. Aí o camarada leu e disse: não é por muito falar que será ouvido, irmão. Amém? E amém. Acabou o culto. 1 hora de revelação. Não é por muito falar que será ouvido. A mensagem não tem. E aí eu sou obrigado a questionar, porque o culto tem que ouvir Bíblia. Tem ou não tem? Ainda que não pregue 1 hora, 2 horas, meia hora, mas pelo menos 20 minutos tem que sair alguma coisa dessa fonte aí. Agora, ficar no altar enchendo linguiça, entrega o microfone, meu filho. O altar não foi feito para mim falar da minha vida. Fala da palavra. A palavra tem que ser pregada, rapaz. O altar é para pregar a palavra e não falar só das experiências. A minha experiência não edifica a vida de ninguém, mas a palavra edifica a vida da igreja. Oh glória, eu sei que acabou até o glória. Pastor, não posso contar testemunho? Pode, mas não substitui o testemunho da sua vida pela palavra que edifica. Oh meu Deus, acabou glória a Deus até dos irmãos, das irmãs, dos jovens. Acabou glória a Deus dos ouvintes de casa. A palavra tem que ter prioridade. E lá vai. Para aqueles que acham que a igreja, estou no contexto, o falso profeta, ele não prega a verdadeira palavra. E tá cheio de falso profeta, não é lá fora não, tá? Os falsos profetas levantem aqui. Sabe por quê? Culpa nossa. Porque quem chama eles para pregar é a gente. Quem bota ele no altar é a gente. Quem dá o microfone na mão desse miserável é a gente. Só tem falso profeta porque tem pastor que dá oportunidade para eles. Mas o dia que o pastor tomar vergonha na cara e dizer: esse aqui não prega aqui, esse aqui não vem, esse aqui é falso, esse aqui é falso crente. Porque falso crente tem na igreja, falso mestre tem na igreja, falso pastor tem na igreja, falso revelador tem na igreja. Oh glória, acabou glória a Deus. Tem glória a Deus aqui? Tem
tem glória a Deus na casa, levanta a mão para adorá-la. A segunda vinda de Cristo será precedida por um abandono da verdadeira fé. O engano religioso está no altar das igrejas. E aqui eu sou um tipo de... Não, eu sou um presbítero, não sou pastor não, sou presbítero. É lógico que os irmãos chamam a gente de pastor de consideração, mas eu sou cooperador e presbítero. E aí, eu particularmente, eu sou chato com o negócio de pregador, irmão. Aí tem gente que se oferece para pregar na minha igreja, na igreja que eu dirijo. A igreja não é minha não, a igreja que eu dirijo, me leva lá. Eu não gosto de gente oferecido. Eu não me ofereço. Me chama lá, irmão, me bota no seu... Não, boto não, irmão. Se eu chamar alguém, é porque Jesus mandou chamar. Agora eu prefiro pregar segunda, quarta, sexta, sábado, domingo, terça, quinta, do que botar gente que vai despregar o que eu prego. Não boto não. Então cuidado. Quem você bota, vou falar para os pastores, dirige igreja, cuidado quem você chama para pregar lá. Primeiro, pergunta ao pastor dele se ele vai na doutrina. Se não senta para ouvir, não está qualificado para pregar. Pergunta, vai chamar para cantar? Pergunta se toma santa ceia. Sabe por quê? Porque os camaradas é turista da fé. Ele turista para lá e para cá, mas não ouve o pastor dele. Quando o pastor fala, levanta, vai embora, sai de cara fechada. É porque os pastores dão oportunidade. E deixa isso aqui para reunião. Na reunião a gente conversa sobre esse assunto. Mas é só um adianto para você que está aqui me ouvindo ficar consciente de quem é o seu pastor. O engano religioso, eu já terminei. O engano religioso não está lá fora, está aqui dentro, tá? É falso pastor, é falso crente. Até canta, mas é falso. Até prega, mas é falso. É parente da trindade satânica. Quem usa ele é Satanás. Misericórdia, pastor, não gasta camar misericórdia não, é a verdade. João diz que ele estava no nosso meio, mas não é dos nossos. E aí, o mesmo João que falou isso, falou assim, ó, temos que ter o discernimento de espírito para discernir quem são eles. Porque está no nosso meio, canta no nosso meio, prega no nosso meio, sobe no altar que a gente prega, senta no altar que a gente prega, e é falso. Fala do mesmo Deus que a gente fala, mas é falso. Fica de pé. Apostasia é a negação da fé. É uma revolta contra Deus. Irmão, finalize, a gente ora e vai embora. Apostasia é uma negação da fé. É virar contra Deus. Você já percebeu hoje quantas pessoas que está virando contra Deus? É tanta gente que era crente, está virando homossexual, lésbica. Não, Deus é amor. Deus é amor, é lógico. Deus ama todos, pastor. Ama. Mas Deus não ama tudo não, olha na Bíblia. É crente virando as costas para Deus.
abandono da fé, apostasia. Mateus 24, 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Verso 12. E a iniquidade não aumenta, não é lá fora, é aqui dentro. Muitos homens amantes de si mesmo, ama só a si e o próximo, como fica? Beberrão, é crente bebendo cachaça e pregando no altar. É crente cheirando cocaína e no altar, e eu já vi camarada chegar na igreja depois das 8 horas, subir no altar com o olho vermelho igual uma brasa de tanto cheirar cocaína, até trocando as palavras. Você acha que é brincadeira? Não é não. E aí vem um camarada antiquado igual eu falar de umas coisas dessas na igreja, né? E o povo gosta de ouvir essas raças. Só que Jesus deixa claro: nem todos os que me diz Senhor entram no reino. Não é porque usa o nome de Jesus que vai para o céu. Não é porque prega sobre Jesus que vai para o céu. Tem que pregar sobre Jesus e viver Jesus. Vamos orar? Segure na mão de alguém, se você tem comunhão com ela. Talvez o culto hoje não seja culto de dar glória, não seja culto de pular, mas é um culto que você vai sair daqui de olho aberto a partir de agora. É um culto que você vai analisar quem você ouve, quem você chama para pregar na sua igreja. Tem um camarada que me manda mensagem todo dia dizendo: agendas abertas, a agenda está aberta, mas eu não chamo. Fecha a agenda da terra e abre a agenda do céu. Para de graça, irmão. Fecha a agenda da terra. Enquanto fecha a sua agenda da terra, abre a agenda da oração, da santificação, da negação, da renúncia, rapaz. Agendas abertas para cantar na sua igreja, agendas abertas para pregar. Prega no metrô, pregue no hospital, pregue na rua, prega na favela, prega dentro do ônibus, prega dentro da van. Tem muito lugar para pregar. Na igreja tem pastor para pregar e a gente briga por causa de pregação. Quer pregar? Eu vou fazer uma agenda para você toda semana. Tem um ônibus que está passando na porta da igreja agora. Pega ele, paga a passagem, dá uma voltinha na cidade. Todo mundo que entrar, fale de Jesus para ele. Agenda aberta. Não, pastor, a agenda é pouca. Então vamos fazer o seguinte: pega um Uber, para em cada empresa que tem. Fala assim: eu vim pregar o evangelho aqui. Resolve o problema. Sua agenda está cheia, porque tem muita empresa na cidade. Não, pastor, ainda não dá. Vai para o ponto lá da Beira Rio. Todo ônibus que parar desce, tem um tanto de gente lá. Pega a Bíblia, pega o folheto e vai para lá. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Eu sei que ninguém dá glória, mas é a verdade, rapaz. A gente briga por causa disso aqui, ó. Isso aqui é o fora e acabou. Eles vão ficando de mal porque outro abriu o culto. Ei, ninguém é dono de nada aqui. Esse dia o irmão chegou
chegou para mim e disse: se fulano for abrir o culto, eu vou embora. Eu disse: vaza. Você é dono de alguma coisa aqui? Não é? Aí eu disse: se o senhor for abrir, o senhor fica? Ele disse: fico, porque eu vou abrir. Eu disse: o irmão abrir, o senhor vai embora? Vou. Então vaza. Aleluia. Porque se o senhor ficar, o senhor não vai abrir mesmo. Então pode ir. Porque é o irmão que vai abrir o culto. A igreja, lá vai. A igreja tem lugar para todo mundo trabalhar. Tem lugar para o jovem, tem lugar para criança, tem lugar para irmã, tem para cabeça branca, tem para quem não é cabeça branca, tem para quem tem cabelo e tem para quem não tem cabelo também trabalhar. Tem espaço para todo mundo. Dá uma olhadinha para alguém que você está seguro e fala: tem lugar para todo mundo trabalhar aqui. Tem lugar para todo mundo trabalhar. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. O pastor de vocês não é melhor do que vocês. Tem lugar para ele, tem lugar para você. Mas você tem que querer trabalhar. Quer trabalhar? Vão trabalhar. Aí eu falei da escala aí, muitos irmãos não quis. E depois disse que quer. E eu ouvi, estava lá em cima na reunião com os irmãos. E eu ouvi: eu quero trabalhar para o meu senhor. Mentira. Levando a... Não, onde você quer levar a palavra? Na igreja. Na igreja só dá crente, irmão. Por que você não leva a palavra no ônibus? É uma boa ideia que eu estou te dando. Eu vou falar com os pastores: ó, o dia que se me chamar na igreja, não chama para pregar na igreja não, me chama para pregar na rua. Estou cansado de pregar para crente. Crente não ouve a palavra, entra aqui, sai aqui. Mas agora me leva para a rua. Vou falar na reunião agora, irmão. Ó, eu cansei de pregar na igreja. Pregar, eu vou pregar aqui. Já estou doido querendo marcar uns cultos para a rua fora aí. Mas a agenda está tudo cheia. Mas vou parar de ir pregar fora para pregar na rua. Eu quero pregar lá na rua, porque eu não vou pregar para crente. Porque crente, ó, não quer. Está cansado, ó, pastor. Vamos pregar lá na rua. Vai fazer um culto, quer chamar o pastor? Faz na rua. Aí eu vou lá. Vem pregar na minha igreja, dentro da... Eu falei: irmão, bota pro lado de fora da igreja, é melhor. Arruma uma quadra, chama o povo. Aí eu vou. Tá bom? Amém, irmão? A equipe de evangelismo aí, ó, bora pra rua. Sai da igreja, vai pra rua. Vamos orar. Vamos orar? Vamos orar? Todos começam dando glória a Deus. Ora, irmão. Todos dando glória a Deus. Ora. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Urabacandai Xandanai, Urimibi clamai Xandaramantui, Urimibi clamai Xandarai, Urababacandorai Xandarai. Começa a tocar, Espírito de Deus. Começa a tocar na tua igreja nesta noite. Começa a conscientizar a tua igreja. Meu Pai querido, Pai amado, manifesta a tua graça sobre a tua igreja. 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 Urabacanda lama xanda lamaia. Odebebedecai xobabai. Uririque andai xobadaraçai.
Xalamamai, xoboboboboque, uribibibicam, urimimicai. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Jesus, começa a tocar na tua igreja agora. Começa a tirar, meu Pai, toda a barreira agora. Começa a tirar todo obstáculo agora. Xalamaia, xalamamacandaramahai. Começa a tocar agora. Começa a remover as barreiras agora. Vai removendo as barreiras. Remove 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 as barreiras. Começa a renovar. 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 Começa a encher. 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 Vai enchendo, Jesus. Enche esse vaso do teu poder. Chamai. Oribalabacalabacaia. Oh glória. Uramandacandai. Chorabaia. Oriambalabacandaramambacandarai. Viriri clama lamamba sudarai. E mais chorabababacai. Viricandai xandai. E mandacandaramanto e a sé. Orabacala subibicamahai. Orabababacala sai. Há um renovo de Deus para a tua vida hoje. Há um renovo de Deus para esta casa hoje. Quem é renovado, quem quer ser renovado, recebe a graça agora. Ouvintes em casa, recebe poder agora. Recebe a glória. Candarai, uribibicama, subibidaracai, chorababai. Oh Deus, começa a soprar teu vento nesta casa. Começa a encher essa casa. Começa a derramar tua glória na casa. Começa no teu altar. Coloca fogo no altar, fogo no altar. Começa a renovar o altar. Enche o altar, enche o altar. Enche esta igreja da tua glória. Recebe a glória. Recebe a glória. Olha o renovo de Deus. Recebe a presença de Deus. Agora. Agora. Recebe o renovo. Recebe o renovo. Recebe a glória. Vai recebendo aí, vai recebendo aí, vai recebendo o poder de Deus aí. A igreja que não será enganada é uma igreja cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Recebe o poder de Deus, recebe o poder de Deus agora. É a segunda profética, é a segunda do renovo. Olha o renovo,
Olha o renovo. Olha o renovo. Olha o renovo. Recebe renovo. Recebe renovo. Recebe o poder de Deus. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Salta, profetiza, entrega a profecia agora. Levanta profetas. Deus está te chamando, profetas. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Jesus batiza crianças, batiza jovens, batiza obreiros, batiza, 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 renova, renova, renova Jesus, renova Jesus, renova Jesus, renova, 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 renova. Você precisa ser renovado, seja renovado, seja renovado agora. Agora, 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 agora. Receba. Crente gelado é enganado. Crente sem o Espírito Santo, o falso profeta passa mel na boca dele, mas os crentes que é cheio do Espírito, ele discerne os Espíritos, ele discerne os Espíritos. Oh glória, oh glória. Xalababacalai, urabá, subilarabadá. Oh meu Deus, a glória está na casa, já desceu. Deixa eu ver os crentes cheios, crentes cheios, cheio, 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 cheio da glória. Pregador, seja cheio, obreiros, seja cheio. Não dá para pregar vazio, não dá para cantar vazio, não dá para pregar vazio. Seja cheios, cheios, seja cheio, 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 cheio da glória do altar. Fala em novas línguas, fala em novas línguas, fala em novas línguas, fala em novas línguas. Começa a falar em novas línguas. Há um poderoso avivamento de Deus para tua alma nesta noite. Há um poderoso avivamento de Deus para esta cidade nesta noite. Urabacalabarraia. Recebe, recebe poder, 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 poder. Recebe a glória. Urabacalamaia, urabalaba, subababacai. Recebe poder para libertar. Recebe poder que quebra cadeias. Recebe poder de Deus. Oh glória!
Jesus. Começa a visitar cada ouvinte de casa agora e derrama sobre eles a unção da cura, a unção dos milagres. Começa a derramar sobre esta igreja, por onde quer que eles passarem depois dessa noite, que a tua glória possa invadir cada alma, cada ser. Começa a adotar os teus pastores, presbíteros e diáconos com a tua glória, com a tua glória. Aleluia. Fique à vontade, Jesus, fica conosco. Oh glória, oh glória, oh que barulho maravilhoso, oh glória, oh glória. Eu ouço línguas estranhas, eu ouço pessoas falando em novas línguas. Uramanai, Chorabacai, Uricalamasanda, Lamanai, Xandarai, Urabacá, Chorababaracandarai. O diabo não entende essa linguagem. Essa é a linguagem que tu fala com Deus. Oh glórias! Levante a mão para o céu e dá um grito de glória aí. Olha para mim. Tem alguém nessa noite que ouviu a palavra e deseja entregar sua vida a Cristo? Tem alguém que ouviu a palavra e deseja entregar sua vida a Jesus? É só levantar a mão assim, ó. Tem alguém que ouviu a palavra e você deseja confessar Jesus nessa noite? Tem alguém? É só dar um sinalzinho com a mão. A igreja vai orar por você. Você que quer confessar Jesus como teu Senhor. Tem alguém? Você que está afastado do Evangelho e você hoje quer fazer uma nova aliança com Deus. É só dar um sinalzinho com a mão, a igreja ora por você também. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém para voltar para Jesus, para aceitar a Jesus? Tem alguém afastado do Evangelho? Tem alguém para Jesus hoje? Não tem?